Olá, pessoal! Eu vou discutir um pouquinho, conversar um pouco mais sobre quais razões para que continuemos trabalhando com a área da dança, ou para você que se interessa, está em dúvida, para que você se anime e realmente entenda a importância de atuar nessa área em 2021, em 2022, ao longo de qualquer processo, seja o pandêmico ou não. Com 40 anos como profissional, talvez fosse difícil realmente para eu abandonar essa área ou trocar por outra, né? Mas assim, uma das razões importantes é o tamanho, né, a dimensão. Até para dimensionar o tamanho dessa área é difícil porque nós não temos tantos indicadores, né? Se você me segue, você já assistiu alguns vídeos. Se você não me segue, estou te convidando no YouTube, no Instagram. Você acompanha alguns posts sobre políticas culturais, sobre produção em dança, e vão entrando outros assuntos como gestão. Enfim, então eu te convido para isso. Então, assim, tem um vídeo que trata um pouco de alguns poucos números que nós temos, né, em relação a dados levantados. E eles já são impactantes. A dança é da segunda maior atividade que acontece em mais números de municípios no Brasil, né, mais de 56% de municípios do Brasil haviam grupos de dança atuando nesse sentido. Passou a ser a terceira atividade, né? Logo atrás do artesanato e também de danças, não de danças, mas de manifestações populares. Enfim, eu discuto isso num outro vídeo, né? Mas já estou te chamando a atenção, se você quiser, ele está disponível no YouTube. Então, retomando, essa imensidão de área, primeiro, precisa de muita gente, ou de algumas pessoas aí, né, que consigam fazer uma sistematização, mapeamentos, levantamentos de dados sobre produção, sobre quem consome, sobre como isso acontece, sobre quem ensina, sobre quem demanda a dança, né? Enfim, sobre várias questões aqui. Só isso já seria um trabalho muito importante para a área, né? Então, além da imensidão da área e das possibilidades de você atuar, quer seja no ensino, quer seja na criação, quer seja na produção dessa área, quer seja na gestão dessa área, quer seja no acompanhamento, no planejamento de políticas culturais para a área. Enfim, né? Pensar que tem que ter pessoas que planejam, que organizam, e tem que ter pessoas também, profissionais da área, que eles, eu gosto da palavra em inglês, né? Envision, no sentido que tem que ter as pessoas que olham para essa área de atuação lá na frente, né? Mesmo quando a gente faz lá um movimento mais longe, né? O olhar lá no horizonte. Precisa ter nesse horizonte e na realidade do hoje, né? Precisamos também de profissionais que estejam atentos a tudo que já foi construído, à memória, aos registros. Às vezes você não trabalha com seus próprios produtos, mas você está assim, estudando, olhando e vendo a importância de tratar de repertórios, como algumas pessoas chamam, né? Mas de profissionais que já houveram, que construíram parte da história, que construíram métodos, que construíram modos de transformar o jeito de pensar a criação. Então, nós também precisamos disso. Precisamos de pessoas que construam, que desenvolvam as temáticas, que pesquisem, que escrevam sobre isso, que falem e se posicionem em relação a questões que estão acontecendo nesse momento, né? Como que essas questões se articulam com da onde já veio, né, para onde pode ir. Então veja, como qualquer área de atuação, a dança está aqui exposta, está dada e com muitas funções e tarefas para que quem se interessa por ela realmente assuma a área com comprometimento. Então, eu gostaria muito de lembrar um professor meu, o professor Carlos Delgado, que é chileno, né? Que ele sempre diz, além disso, não é só você se profissionalizar e durante um tempo da sua vida você atuar na área da dança, né? Nós precisamos de pessoas comprometidas, né? Se desenvolvendo sempre, que queiram continuar ao longo de suas vidas trabalhando profissionalmente pela dança. Então veja, faz muita diferença que você fique no tempo atuando por essa dança. Você vai se transformando, o mundo vai impactando, vai transformando as possibilidades. E quem está lá, assim como quem é muito jovem, no sentido não só de idade, mas muito jovem, né, ou novo, no sentido de estar entrando agora nessa área para atuar. Então, assim, a importância dessa energia, das inovações, no sentido, né, dessa vontade de fazer alguma coisa que seja diferente, ou da vontade, porque é apaixonado por uma instituição. Eu tive muitas alunas e alunos, né, alguns estão aqui, é até uma homenagem a vocês,
que continuaram dando aula no Teatro Guaíra, se interessaram por estagiar lá em outras instituições. Outras pessoas são mais conectadas, né, com a questão acadêmica, estão continuando através de um mestrado, né? O Paraná agora teve seu primeiro mestrado em artes, está na 3ª turma. A gente vem muito feliz olhando essa demanda, né? O mestrado em artes é o que mais tem demanda esse ano, né? E do último ano para cá, dentro de uma instituição XY. Então, assim, a importância dessas diferentes possibilidades, né, da gente poder atuar nessa área. Então, não dá para dizer que não tem onde atuar. Ao contrário, é o contrário. Agora, eu acho muito importante, para você que está em dúvida, em função de tudo isso que está nos impactando, né, que eu acho que sem dúvida faz muito, né, eu entendo mais do que eu acho, que faz muita diferença para uma profissional como eu, que tem muito tempo, né, como que eu quero me relacionar com a área da dança nesse momento de transições. Então eu entendo essa diferença para quem está aqui, né, no meio de caminho, está no trânsito, está pensando se vai se formar, né? Então a questão da formação, a questão de você sim poder fazer dança por entretenimento, para você se sentir melhor fisicamente, emocionalmente, sem dúvida, sem dúvida. E a minha questão sempre é quem vai ensinar essas pessoas, né? Quem é que vai agora se adaptar a esses outros meios? Quem é que já está adaptada? Quais são os meios, né, de produzir esses interesses, então, assim, das pessoas para que se aproxime do campo, né, da área em si, que eu prefiro chamar. Então, assim, não são poucas as tarefas, são muitas as tarefas. E eu me sinto muito responsável, porque atuo há muito tempo com estudantes, né? Muitos profissionais que estão aqui por aí são pessoas que de alguma maneira encostaram nos espaços e instituições onde eu atuei, né? E atuo. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade que só cresce conforme a gente permanece ao longo do tempo atuando por essa área. Então, assim, eu estou apresentando algumas das razões por meio, não é de explicar por que isso é mais bacana ou não, mas por meio de tentar, de buscar mostrar aonde existem alguns pontos que são fundamentais e quantos pontos e possibilidades e portas e janelas são essas para as pessoas que porventura começaram a se certificar, né, se formar, entraram numa universidade, numa graduação, ou estão lá numa escola, numa academia, né, uma arte que foi sempre tão presencial. Esse é um dos grandes desafios da dança, né, como ela seria disseminada com grupos, né, a dificuldade muitas vezes das circulações pelo país, pelas regiões, às vezes dentro da própria cidade, né, você fica ali, né, nem vai para um outro teatro, não tem um circuito, então muita coisa tem que ser gerada. Agora, se as pessoas estão interessadas, né, também em criarem e gerarem novos espaços, em gerarem outros modos de pensar essas coisas e como elas se dão e como podem se dar, é um universo incrível, que pode, sem dúvida, ser uma área que vale a pena para a sua vida estar atuando. Então, assim, realmente, acho que eu sempre fui uma incentivadora, né? Nunca trouxe nenhum depoimento aqui de nenhuma ex-aluna, alune ou aluno, né? Por sinal, se você for uma dessas pessoas que é profissional e quiser encaminhar para mim um depoimento, acho que agora me passou pela cabeça, acho que pode ser bem interessante, né? Eu tenho o costume, como professora, de me manter vinculada a algumas outras pessoas que passaram por processos de formação e que em algum momento eu fui um pedacinho nessa parte da formação. E aí, naturalmente, nem sempre a gente que escolhe, né? As relações, elas são escolhidas nas parcerias entre as pessoas. Algumas dessas pessoas, eu sou muito feliz que eu posso acompanhá-las, observar esse arco evolutivo, né? Que eu gosto de chamar, de observar para onde essas pessoas vão e como vai mudando as ideias, ou vai permanecendo algumas ideias, e como essas ideias dessas pessoas, elas preenchem espaços que estavam completamente vazios, ou se tinha alguma coisa lá, não tinha daquele jeito, né? Então, talvez, numa outra oportunidade, eu pretenda conversar um pouco sobre uma paixão minha,
que é essa ideia das estruturas de pensamento. E como dar uma olhada nisso, exercitar como a sua estrutura de pensamento razoavelmente funciona para umas coisas, para pensar de um jeito e não de outro, incluindo a sua área de atuação profissional, o quanto isso faz diferença, né? Então, eu tenho sido, acredito que muito feliz ao longo desses anos em função dessas pessoas com as quais, mesmo de longe, às vezes eu posso ter oportunidade de observar quais são os caminhos e escolhas que elas têm feito, né? E é sempre uma grande alegria quando a gente pode, às vezes, voltar ou tornar ou retornar a fazer parte. Assim como eu sempre menciono alguém aqui, né? Assim como algumas pessoas, professoras, professores, continuam sendo referências para mim, né? Então, as mídias, de alguma maneira, elas têm tornado possível alguns pequenos reencontros, né? Que eu espero que isso tudo possa crescer. Então, às vezes a gente usa o espaço de uma coisa para se falar de outra. Na verdade, então, aqui só tecendo um pouco, vou fazer uma pequena síntese, vou procurar fazer esse exercício, né? É uma imensa área com várias possibilidades para tratar no sentido da criação, da pesquisa, do ensino, da produção, da gestão, da construção de planejamentos, né? Tanto de políticas culturais quanto de outros aspectos, né? E essas coisas todas em relação a passado, presente e futuros, possibilidades de futuros, e sobre diferentes aspectos, seja para entretenimento, para seriedade no sentido do comprometimento, do tipo de vínculo que você pretende estabelecer ao longo da sua vida, que todo dia, né, quando a gente pode acordar, tem essa oportunidade, a gente pode escolher como que a gente quer agir, como que a gente quer fazer essa área que a gente escolhe. Em alguma medida, né, gente, com todas as limitações que estão aí. Mas a dança, sem dúvida, traz muitos retornos importantes. E eu sempre fui uma incentivadora, era isso que eu queria dizer agora há pouco. Eu sempre fui uma incentivadora das pessoas que passaram por mim nas suas formações e continuarei sendo, até porque realmente eu vivo o que eu acredito e o que eu acredito faz possível com que eu continue vivendo. E vivendo também na função do que esse comprometimento foi me gerando ao longo do tempo, que é sim mais responsabilidades, sem dúvida. Acho que sem isso não interessa nem que a gente esteja nem outro tipo de relação. Acho que o comprometimento é muito importante. E a área da dança, com as suas infinitas possibilidades, é uma área que retribui por meio das relações que você estabelece, retribui pelas produções que você se lança a pensar e a produzir. E é isso. Eu acho que hoje eu vou aproveitar de uma maneira para homenagear todas as pessoas que me ensinam alguma coisa, sempre na área que eu escolhi. E sem dúvida é isso, gente. Tem muitas razões para você escolher essa área. Não importa o período nem o impacto ambiental. Importa a motivação, a presença e entender, sem dúvida, ao longo do tempo, você procurar entender, sem dúvida, isso em qualquer área de atuação. Não seria a dança diferente da medicina, nem da biologia, nem da matemática, nem de nenhuma outra linguagem artística. A dança não é diferente nesse sentido do que ela demanda de alguém que se propõe a ser uma profissional ou um profissional. Então vai lá, estou te convidando, me segue, comenta, né? Vamos produzindo juntos.